Não conserte as coisas este ano no nível superficial. Não conserte as coisas este ano no nível em que você vê o problema. Busque ao Senhor e peça a Ele que te mostre onde começa o esgoto. Em vez de apenas limpar a sujeira o ano todo, peça a Deus para te mostrar onde ela começa e... Aqui está o interessante, eu não vou pregar muito nesse sermão de abertura, porque vamos falar sobre esse assunto o mês todo, então vamos apenas seguir na direção certa hoje e oro para que você faça da frequência uma prioridade este ano. É que de onde algo sai, geralmente não é de onde ele vem. Isso é o que Jesus estava querendo dizer com os fariseus, porque eles estavam ofendidos. Então ele aproveitou a ofensa deles como oportunidade para falar sobre a origem. E depois ele compartilhou um pouco sobre o resultado. Esses são meus 3 pontos de hoje. Caso você tenha que sair mais cedo para assistir a um jogo de playoff, vou te dar os 3 no começo. Ofensa, origem, resultado. E que este ano seja o ano em que você faça anotações na igreja, com a caneta Elevation que nossos dizimistas generosamente forneceram para você. 3 pontos. A ofensa, a origem e o resultado. A ofensa é essa: os fariseus pegaram os discípulos de Jesus comendo sem desinfetante para as mãos, comendo sem álcool gel, comendo sem obedecer à tradição oral de que antes de comer a refeição você tem que lavar as mãos. E eu quero que você veja como Jesus vira isso. Porque o que tendemos a fazer, como os fariseus, que eram separatistas religiosos, que sentiam a necessidade de identificar sua justiça pela aparência. Porque é muito mais fácil fazer isso do que cultivar a justiça por meio do amor, da compaixão e do altruísmo. Eu vou falar muita coisa hoje, pessoal. Ao fixar isso no nível em que pode ser visto, eles o fixam de uma forma que não produz ou sustenta uma mudança real. Mas Jesus está prestes a virar isso. E ele faz isso toda vez que os fariseus o desafiam. E esses fariseus vieram ter com ele. E eles vieram de Jerusalém. Olhe lá no versículo 1. Diz que alguns fariseus e mestres da lei vieram até Jesus de Jerusalém. Eles eram o time principal. Eles não eram os fariseus da série B. Esse não era um time pequeno, eles eram os caras grandes. E eles vêm a Jesus e perguntam por que seus discípulos quebram a tradição dos anciãos. Eles não lavam as mãos antes de comer. Qual é a pergunta? Por que seus discípulos quebram a tradição dos anciãos? Se você veio à igreja ano passado, aprendeu que Jesus não é apenas um salvador, mas também tem a capacidade de ser um selvagem. Então veja o que ele faz. Ele responde à pergunta deles, por que seus discípulos quebram a tradição? E no versículo 3, Jesus responde, e por que vocês quebram o mandamento de Deus? Por causa de sua tradição. E Deus quer saber qual é o mais importante, as tradições dos homens ou a verdade de Deus. E já está na hora de alguns de nós decidirmos. Vamos passar esse ano inteiro vivendo de acordo com a tradição ou de acordo com a verdade? Eu te desafio este ano a virar isso. É tão fácil viver com um sistema de crenças invisíveis que regula suas respostas em situações e até mesmo suas ideias do que é possível em sua vida. E um sistema de crenças inquestionável é uma coisa perigosa. As frases são significativas porque os fariseus estão falando sobre as tradições dos anciãos e Jesus está falando sobre o mandamento de Deus. Uma é a tradição. Uma é a verdade. E muitas vezes nós não sabemos a diferença. Porque alguns de nós damos mais atenção às nossas tradições do que à verdade de Deus. Vou dar um exemplo. Posso? Às vezes as pessoas, elas preferem, eu notei isso, as pessoas preferem discutir sobre coisas que elas discordam do que trabalhar juntas em coisas que elas concordam. Posso dar outro exemplo? Às vezes, na minha vida, os modos de pensar que me foram transmitidos, não necessariamente por meus pais, eu te amo, mãe, mas apenas pela cultura em que eu vivo, e nunca paro para questionar de onde isso veio. Eu quero que você escreva essa frase se você for do tipo que escreve. De onde isso veio?
Isso é realmente de Deus? Que excelente pergunta para a gente começar o ano. De onde veio isso? Porque de onde sai, geralmente, não é de onde vem. Às vezes nós estamos vivendo roteiros dos quais nem identificamos o autor. E se perguntar, por que eu acho que tem que ser feito dessa maneira? Por que eu presumo que isso é tudo que eu posso ser? Por que eu contei a mim mesmo a história de que todos na minha família eram assim e eu vou ser assim também? E isso é apenas uma maldição geracional ou um defeito genético. Por que eu acreditei que até esse ponto não mudou, então nunca mudará? É quando eu vivo de acordo com a tradição e não com a verdade. Mas esse é o ano para virar isso. Todos digam, este é o ano para virar isso. E este ano eu não estou deixando a minha verdade fluir da minha tradição. Eu quero que a minha tradição flua da verdade. Ou seja, eu quero que a minha vida reflita meus valores, não necessariamente meus hábitos até este momento. E Jesus é tão brilhante na maneira como ele vira a tradição deles e diz que vocês estão realmente usando Deus como um disfarce para seu comportamento disfuncional. Ele tem a capacidade de virar isso, porque ele é a verdade. Veja, eles estão falando sobre a verdade. Ele incorpora a verdade. Eles pensam que sabem a verdade. Ele é a verdade. O caminho, a verdade e a vida. Eles estudam a palavra de Deus. Ele é a palavra de Deus. Eles vivem na criação. Ele é o Criador. Veja, de onde ele vem é diferente de onde eles vêm. Então, o que ele sabe é diferente do que eles pensam. E a visão dele é maior do que a opinião deles. É por isso que eu quero conhecer o coração de Deus este ano. Os pensamentos de Deus. Os caminhos dele são mais altos do que os meus. Os pensamentos... Vocês podem gritar aí no fundo. Os pensamentos dele são mais altos que os meus. Então, este é o meu ano para fazer a pergunta sobre o que eu acredito e os comportamentos que eu adotei. De onde isso está vindo? Essa é a origem. A ofensa é que eles não estão lavando as mãos. Bem, Deus nunca disse ao povo: você tem que lavar as mãos toda vez que comer. Isso é ótimo para a Osha, mas não é de Deus. É ótimo para sua saúde, seu bem-estar, mas não está na Bíblia. Está na tradição. Porque os anciãos pegariam a lei de Moisés e depois colocariam camadas na lei. Camadas sobre a lei. E então eles transmitiram isso de boca em boca. Então eles meio que começaram a pensar o que achavam que Deus queria dizer com as coisas. E começaram a interpretar isso de acordo com o ponto de vista religioso deles. E no momento em que Jesus apareceu em cena, havia tantas camadas em cima da verdade que ninguém conseguia chegar a ela. É por isso que ele teve que vir. Para nos mostrar que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Eu tô falando direito esse ano. Vire o jogo. E comece com o que Deus diz, não com o que você vê. Porque se eu passar o ano inteiro consertando as coisas no nível em que eu posso vê-las, Jesus disse que nem funciona assim no corpo humano. Isso não... Você coloca na boca. E eu não quero ser ofensivo. Quer dizer, Jesus foi ofensivo, mas eu não quero ser. Mas Jesus disse, você o coloca na boca, mas não sai da sua boca. Você entendeu ou devo continuar? Quer dizer, ocasionalmente isso sai da sua boca, mas normalmente, a menos que algo esteja realmente errado, isso não sai por onde entrou. Isso não sai pelo mesmo lugar de onde veio. Eu percebi que isso é verdade em muitas das áreas da minha vida em que eu estou tentando ver mudanças e melhorias. Mesmo na área da minha raiva. Eu me pergunto às vezes, quando eu estou na estrada dirigindo, e algo vem sobre mim. Um demônio chamado Legião vem sobre mim. E eu penso comigo mesmo, não tem porquê aquela mulher, a seta daquela mulher de 73 anos, ter me deixado tão bravo como eu acabei de ficar. Tipo, se ela fosse da minha igreja, eu abraçaria aquela mulher.
E aqui estou eu, pensando coisas sobre essa mulher. Talvez dizendo umas palavras sobre essa mulher na segurança do santuário do meu veículo. E eu me pergunto, de onde vem isso? Sabe, essa é uma ótima pergunta para fazer. Sobre as coisas em sua vida, se pudermos colocar assim, Jesus disse que entra na sua boca de uma maneira, mas sai de uma forma diferente. E uma boa pergunta a ser feita sobre essas coisas em sua vida é: de onde isso veio? Como eu fui descontar isso em alguém que nem fez nada comigo? Sim, pois normalmente, de onde sai não é de onde vem. Nós não costumamos ficar com raiva e perder a paciência com pessoas de quem estamos realmente com raiva. Nós perdemos a paciência com pessoas que nós sabemos que vão nos perdoar. E agora você está descontando as coisas nas pessoas que você mais ama, mas onde isso está saindo é diferente de onde isso está vindo. E se não formos honestos sobre o que nós precisamos de Deus este ano, nós passaremos mais um ano limpando o chão sem encontrar o cano que quebrou e que estava causando vazamento para começar. Vamos lá, você sabe que isso é verdade. Muitas vezes, quando eu tô com raiva, não é nem que eu esteja com raiva. É que eu tô com medo. E em vez de ser vulnerável em meu medo, eu prefiro expressar o meu medo através da raiva como um mecanismo de proteção. E então, eu tô tentando trabalhar meu temperamento, mas realmente o que preciso trabalhar é a minha confiança. Porque se eu confiasse mais em Deus, eu não teria medo, e se eu não tivesse medo, eu não encontraria uma expressão de raiva. De onde vem isso? É ótimo fazer uma lista no início do ano das coisas que você gostaria de fazer diferente. Mas é melhor descobrir de onde isso vem, para não apenas recriar um problema diferente que foi causado pela mesma doença. Porque você só aprendeu a tomar ibuprofeno para os sintomas, mas nunca se submeteu à cirurgia para entender algumas das crenças por baixo do seu comportamento. Mesmo ao me relacionar com as pessoas, eu tenho que lembrar que a maneira como elas estão me tratando pode não ser um reflexo do que elas sentem sobre mim. Pode ser um reflexo de como elas se sentem sobre elas mesmas. Pode ser um reflexo sobre o que elas estão lidando em seu próprio tempo sozinhas e na maneira como elas me afastam. É por isso que você tem que cuidar para não deixar a rejeição se enraizar no seu coração. Porque às vezes as pessoas estão te afastando não por causa de uma coisa que seja indesejável sobre você. Mas a verdade é que a pessoa se acha tão indesejável que ela não sabe como deixar ninguém se aproximar. Porque deixar alguém se aproximar traz junto disso um risco de que ela vai ser vista e achada como sendo menor do que elas já acreditam que são. E você está gastando todo o seu tempo tentando amar alguém que é incapaz de receber seu amor. E a rejeição não é a prova dos seus defeitos. É a prova de algo em sua própria vida, mas onde isso aparece, não é necessariamente onde começou. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.